mas 1 Reis 18, a partir do verso 41, e um dos primeiros pensamentos que me vieram à cabeça quando o culto começou foi que a gente vai ficando meio velho e começa a ficar um pouco bobo, e eu estava falando, Senhor, poxa, aniversário da igreja, é melhor eu não pregar mais nessas datas, porque fica vindo um filme, vem um monte de história na cabeça, até na sexta-feira. Cadê o Valmir? Cadê o Valmir? Lembra da sexta-feira, né? A sexta-feira foi uma caixa d'água que a gente teve que quebrar aqui embaixo. Ela tinha uma camada de concreto dessa grossura, e uma hora um dava 5 marretadas, outra hora outro dava 5 marretadas, e a gente passava a noite toda batendo naquele negócio, e o negócio nem tremia, né? A gente tremia, né? Mas aí eu estava pensando, poxa, não dá para pregar chorando o tempo todo. E aí um chora de um lado, o outro chora do outro, a líder do louvor chora também. Então, Deus falou muito claramente no meu coração que o problema não são as lágrimas. Na verdade, talvez as lágrimas são a forma mais bela de adoração que a gente possa expressar. Às vezes sem uma palavra. Mas se há lágrimas é porque há muito sentimento envolvido. E nessa noite não são lágrimas de tristeza. Não são lágrimas derramadas por conta do ardor da batalha, do tamanho das dificuldades, mas por causa de lembranças graciosas daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E a Ele toda a honra e toda a glória. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus merece. 1 Reis, capítulo 18, versos 41 a 46. Esse texto fala muito ao meu coração e tem um pouco daquilo que a gente experimentou nesses anos. Eu queria compartilhar com os irmãos. Assim diz a palavra: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Baixa a sua cabeça, queria orar mais uma vez. Deus querido, esta é a tua palavra. Que ela continue falando aos nossos corações, a semelhança de tudo que o Senhor tem nos dito por meio de gestos, da adoração ao Senhor, de testemunhos. Que a tua vontade se complete nesse dia, abençoado porque o Senhor fez, não sem lutas, não sem desafios, não sem dor também, de lágrimas mesmo. Mas aqui estamos certos de que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, certos de que a tua palavra é viva e poderosa para dar sentido às nossas vidas, certo, ó Deus, que esse é o melhor lugar que nós podemos estar, porque não há nada melhor do que estarmos na tua presença. Que saiamos daqui ainda mais próximos do Senhor do que estamos nesse momento, porque por mais que em alguns momentos a gente ache que não é possível experimentar algo ainda mais intenso, sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou imagina. A Ti toda a honra e toda a glória por Jesus o nosso Senhor. Amém. Mas queridos, por que esse texto falou ao meu coração? Eu queria compartilhar esse texto justo na noite de hoje. A história que cerca esse momento na vida de Elias é muito marcante. O povo de Israel, após uma série de desatinos, começa a ser literalmente disciplinado por Deus, porque nós temos um Deus que disciplina sim. A Bíblia diz que o Senhor açoita todo aquele que ama e disciplina todo aquele que recebe por filho.
e Deus começa a fazer com que o povo de Israel, completamente afastado dele, começasse a ter uma compreensão de quem era o Deus que estava sendo desprezado, e por causa disso, por 3 anos não cai uma gota d'água sobre o solo. E para uma sociedade que vivia eminentemente da agricultura, 3 anos sem chuva deve ser algo bem parecido com algumas das crises que nós brasileiros já passamos ao longo da nossa história. E a gente vê no texto que antecede essa leitura toda uma história de uma provisão de Deus em meio à dor, porque Elias é sustentado primeiramente por corvos de uma maneira totalmente sobrenatural, num segundo momento por uma viúva de uma maneira igualmente sobrenatural, e Deus continua guardando os seus do início ao fim, não apenas Elias, mas eu digo com total segurança que Deus guardou todos os seus, porque um pouco mais adiante, no momento de crise de Elias, ele nos seus questionamentos para Deus, Deus deixa bem claro que cuidava e conhecia pelo nome pelo menos 7.000, cujos joelhos não se dobraram perante Baal. Só que esse momento na história é um momento de cumprimento de uma promessa. Uma terra sedenta que aguardava a chuva, e que Deus espera o momento certo para que após a maior revelação da grandeza do poder de Deus, vivida por Elias, aquele embate com os profetas de Baal, Deus revele o seu poder e mostra que ele continua no controle de todas as coisas. E por que esse texto falou tanto ao meu coração nesses 18 anos de Santa Teresa? Porque eu vi que boa parte das experiências vividas por Elias podem ser aplicadas não apenas à nossa igreja, mas às nossas próprias histórias pessoais. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos focando as nossas atenções nos períodos de deserto, nos períodos sem chuva, a gente ignora o fato de que temos um Deus que está preparando todas as coisas para no momento certo Ele cumprir o propósito dEle nas nossas vidas, para no momento certo Ele nos pegar pelo laço, para no momento certo Ele resgatar a nossa história e passar a dar real sentido às nossas vidas. O que é deserto? Eu penso que nada é mais desértico numa igreja do que cuidar de coisas e não de pessoas. Nada é mais estéril na vida de uma instituição cristã do que passar boa parte do tempo gastando nossas energias com coisas e não com pessoas. Mas eu não posso me esquecer que há muitos anos atrás, a maior parte dos nossos esforços eram amarrando ferragens. A maior parte dos nossos esforços eram montando estruturas. A maior parte dos nossos esforços era tentando cuidar de um prédio para num momento especial em que nós faríamos o primeiro batismo aqui. Lá embaixo ainda cai um temporal danado e suja tudo aquilo que as irmãs limparam, porque tinha um barranco e era um prédio não fechado. E em meio a toda aquela época, cultos de quarta-feira, com as irmãs fazendo culto e os pastores agarrados em ferragens. Mas era um tempo em que havia um período de aridez, mas em que Deus estava preparando a gente para coisas maiores. E hoje a gente vê uma igreja composta por pessoas, a gente olha um prédio que graças a Deus é em segundo plano, porque a gente sabe que não é o ministério, a gente sabe que não é a igreja, mas a gente volta atrás e lembra que por muito tempo as coisas eram o objeto do nosso esforço, porque Deus talvez estivesse percebendo em nós que nós não éramos maduros o suficiente para cuidar de pessoas. Já parou para ver que isso pode acontecer na sua vida? Que por vezes algumas coisas não se completam na tua história, porque você ainda não está preparado para receber as responsabilidades que você tanto tem buscado para Deus. Deus estava presente no momento de aridez. E nós olhamos ao longo dos anos e sabemos que por mais que tenhamos passado por momentos difíceis, nada jamais faltou à igreja do Senhor. Agora eu queria que você aplicasse isso à sua vida também. Porque não é só um ministério que passa por períodos de deserto. Não é só grandes homens de Deus ao longo da história, das páginas bíblicas, que passaram por seus momentos de aridez. Quantas vezes eu e você já estivemos num deserto pessoal na nossa vida, em que a gente não via uma luz no fim do túnel e que a gente ignorava o maior dos fatos, de que Deus continuava presente, preparando a terra para que no momento certo a chuva caísse. Mas
Será que você não está nesse momento no teu deserto pessoal? Será que não é nesse momento que as suas forças se esvaem e você só consegue ver o tempo de escassez, você só consegue ver a chuva que não cai, você só consegue ver o sol que bate pesado na tua cabeça? Saiba de uma coisa, Deus é Senhor da história. Deus continua trabalhando, Deus continua ministrando, Deus continua criando todas as situações para que cada um de nós possamos receber o abraço. Porque quando a gente lê a Bíblia da primeira à última página, a gente vê uma história sendo contada com um único objetivo: mostrar que Deus continua nos chamando, a despeito do quão pecadores nós somos. Esse é o Deus que a gente serve. E aí eu vejo um pouco mais, eu vejo que em meio à história de Elias, uma história de aridez, uma história em que havia uma necessidade para que aquela aridez se instaurasse sobre aquela nação, eu vejo um Deus que é Senhor da história e que é perfeito nos seus tempos. E volto a dizer, por vezes a gente está ansioso por ver algumas coisas acontecerem na nossa vida, uma porta de emprego se abrir, um relacionamento se iniciar, ou um ministério começar a render frutos, mas a gente ignora o fato de que temos um Deus que não conhece só o tempo e a história, conhece o tempo, a história e as pequenas pessoas, eu e vocês que dela participam. E Deus sabe que essa história só tem sentido e só vale a pena se no final for para a honra e glória dele. Se no final for para que o nome dele seja glorificado, se no final for para que seja para que seus planos sejam engrandecidos e cumpridos. Se não for para que Deus reine, não vale a pena. E nós sabemos, por experiência própria, em cada uma das oportunidades em que tomamos as rédeas da nossa história, quebramos a cara, e depois de quebrarmos a cara, voltamos mais uma vez para um Deus que continua nos amando e nos chamamos de volta. Eu e você sabemos que não temos condições de dar sentido às nossas vidas. A Bíblia já diz isso há muito tempo, quando diz que Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade, quando diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, quando diz que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um tempo de Deus para que tudo se cumpra. Quais são os desertos que nós podemos passar? Pergunte para um líder de grupo, às vezes num momento familiar, de muita dificuldade, às vezes envolvendo situações em que há uma inconstância nas suas reuniões e que nem ele mesmo consegue estar presente com os irmãos. Você vai ver que o deserto pode ser aquele momento. Pergunte para um pai que está com seu filho na adolescência, numa época de profunda rebeldia, em que os conflitos são muito mais intensos do que aqueles abraços da primeira infância. Ele vai saber o que é o deserto. Pergunta para casais em crise, para desempregados. Mas não esqueçamos que Deus continua tendo tempo e o time de Deus é perfeito. Se tem um negócio que eu nunca consegui entrar, é no tempo certo na hora de uma música. O meu tempo, ele é totalmente imperfeito. Ele nunca entra na hora certa. E aí um deles, não sei se foi Roosevelt ou Jefferson, alguém falou que de vez em quando eu canto bem. E aí eu falei, eu sei quando. Quando tem 300 vozes, o som e alguém com uma voz muito forte na minha frente para ninguém ouvir a minha. Agora Deus tem sempre o seu tempo. O problema é que quando nós não entendemos o tempo de Deus, nós metemos a mão em algo que Deus está trabalhando, e aí nós desfazemos parte daquilo que Deus está idealizando nas nossas vidas. E aí eu vejo que diversos dos nossos reveses não foram apenas soberania de Deus e seu senhorio nas nossas vidas, mas eu e você, num mundo em que somos livres, porque Deus busca verdadeiros adoradores, podemos pegar o tempo de Deus e interferir negativamente no tempo de Deus, fazendo com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de um Deus que tem o melhor para nós. Graças a Deus, o tempo de aridez na vida de Elias foram 3 anos, porque 3 anos foram os tempos necessários para que aquele povo soubesse que só Deus podia fazer não apenas chover, mas aceitar a oferta daqueles 850 profetas de Baal que tentaram oferecer uma oferta e Deus não recebeu, que só Deus poderia alimentar uma viúva sem absolutamente nada para socorrer, que só Deus poderia alimentar um profeta no meio de uma área desértica, enquanto ele ficou do lado do rio até o rio secar.
o Deus de provisão, enquanto nós enfrentamos os desertos da nossa vida, Ele vai prover aquilo que precisamos, seja do plano pessoal, seja cuidando daqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade, seja cuidando de toda a história, porque Ele é Deus. E se tem um negócio que a gente aprende depois de muitos anos na igreja, é que a igreja de Deus não é nossa. Aliás, se tem um negócio que a gente agradece, é porque a igreja é de Deus e não é nossa. Talvez seja a cura para a ansiedade de todo pastor, é lembrar que a igreja não é dele. É lembrar que aconteça o que acontecer, tem um Senhor da igreja, e esse Senhor, Ele não é só digno de todo o respeito nosso, porque Ele morreu por essa igreja, mas Ele tem todo o poder e se assenta num alto e sublime trono, reinando sobre a história. E quando o universo acabar, não sei como é que vai ser isso, eu sei que Ele vai estar sentado no trono, e como vão vir os novos céus e a nova terra, eu não sei como vai ser isso, mas eu sei que é Ele que vai trazer. Como eu vou adentrar a eternidade, vou andar pelas ruas da Jerusalém Celestial, eu também não sei. Eu sei que lá tem muita morada, e tem um quartinho para mim. Qual é? Eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele sabe, ninguém mais precisa saber. Amém? Quem foi Abraão? Foi aquele que saiu sem saber qual era o seu rumo. Só tinha uma direção, vai. E o que Deus fez na vida de Abraão? Fez tanta coisa que nós chamamos Ele de Pai na fé. O que Deus fará em nossas vidas, o que Deus fará nesta igreja, o que Deus fará em cada uma dessas famílias, o que Deus vai fazer com cada um de nossos jovens, só Ele sabe. Mas para isso, a gente tem que deixar que Ele continue nos sustentando no período de aridez e deixando que Ele derrame a chuva no seu tempo. Não sem ansiedade, no sentido de querer a chuva. Eu acho extraordinário que Elias, quando percebe que é o tempo, ele sobe para o monte, ele dobra o joelho, mas foi uma das orações mais estranhas que eu já vi na Bíblia. Sabe por quê? Ele fazia uma oração e mandava o servo ir lá e olhar para ver se tinha uma nuvem. Aí ele continuava a oração e mandava o servo de novo. E ele fez isso 7 vezes. Ou ele era teimoso feito uma mula, ou ele tinha uma grande sede de que Deus cumprisse as suas promessas na vida do seu povo. A igreja que presta adoração, que toca o coração de Deus, é uma igreja que anseia pelas promessas. É uma igreja que, quando olha para a promessa que Jesus dá, ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela é uma igreja que deseja que isso se cumpra. É uma igreja que, quando olha o seu bairro, a sua comunidade, os seus vizinhos, as suas situações ao largo da igreja, ela quer se envolver com isso e quer fazer diferença. Por isso que a igreja do Senhor, ela não é a igreja que está aqui apenas, porque quando nós estamos espalhados, nós somos igreja do Senhor, e digo mais, arrisco dizer que a nossa missão é cumprida com mais intensidade quando nós estamos espalhados por esse bairro, do que quando nós estamos aqui recebendo, sendo fortalecidos e capacitados para cumprir a missão lá fora. Faça parte de um pequeno grupo, junte-se a pessoas, ore com irmãos, cresça junto com eles, permita que a comunhão no qual você é conhecido pelo nome, em que você tem um endereço, um telefone, consequentemente uma história, ela faça parte do seu processo discipulado. Para quê? Para que fora do aquário você possa pesar a sua vida e ver qual é o tamanho da tua sede pelo cumprimento das promessas de Deus. Porque por mais que eu tenha dificuldade de entender o tempo de Deus, e eu continuo até hoje tendo muita dificuldade de entender esse negócio, eu vejo que Jesus diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. E busca, encontra, pede, recebe, e ao que bate, a porta se abre. Eu vejo Deus falando no Velho Testamento: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Eu vejo um Deus que quer ser buscado. Eu vejo um Jesus se dirigindo aos seus e dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem. E o adorem em espírito e em verdade. Eu vejo Deus chamando a todo momento a mim e a você. E o nosso apelo nesses 18 anos é:
aceite os chamados de Deus para a sua vida, receba a vontade de Deus, busque estar com pessoas, busque servir, entregue-se, faça de Jesus o seu Senhor, não apenas o alvo dos seus cânticos. Desfrute da vida que Ele tem para te dar. E por fim, Acabe jamais poderia entender a profundidade do que Elias falou. Quando Elias virou e falou para ele: se prepara para a chuva, corre, senão a chuva vai te pegar. Sabe por quê? Acabe era um rei ímpio, que era mandado por uma mulher que era ainda mais ímpia do que ele, cá para nós, né? Acabe foi tão ruim que talvez ele tenha sido o pior. Então ele não sabia o que era se preparar para receber a promessa de Deus, porque para aqueles que não conhecem o Senhor, a chuva tem um sinal de julgamento. Para aqueles que não acreditaram, para aqueles que não se renderam, para aqueles que não se entregaram, a promessa de Deus tem um sinal de julgamento. O triste momento em que nós recebemos a paga por nossos erros. Mas eu olho aqui e hoje, caramba, que culto hoje, que igreja. Quem está aqui não é Acabe. Quem está recebendo a promessa de Deus e a palavra de Deus não é Jezabel. Aqueles que recebem a chuva são os destinatários da promessa. A chuva para esses é bênção. E nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus quer nos dar. Por que algumas coisas não vêm? Por que algumas coisas não acontecem? Porque talvez nós não estejamos preparados. Porque há 12, 13, 15 anos atrás, nós não experimentávamos algumas coisas que temos experimentado hoje. Talvez porque nós não estávamos preparados. E temos que aceitar isso com muita humildade. Mas isso também significa que se você quer que algumas promessas de Deus se cumpram na sua vida, você tem que buscar estar preparado para recebê-los. Porque Deus não vai comissionar seus filhos se seus filhos não estivessem preparados para honrar o seu nome, porque tudo é dele, tudo é para ele. Os 3 anos de chuva deixaram de cair por causa dele, e a chuva caiu para a glória dele, e no final Elias foi para a caverna e foi disciplinado para a glória dele. Essa igreja foi plantada aqui por ele, mas é para a glória dele, porque ele ama as pessoas que estão fora, tanto quanto as que estão aqui dentro. Deus não quer, eu acredito nisso, Deus não quer ver a sua família em crise. Deus não quer ver os filhos aqui perdidos. Deus não quer ver os pais aqui presentes sem parar de emprego em emprego. Deus não quer ver seus filhos passando necessidade. Muito embora a gente saiba que o Evangelho não é a solução para todos esses problemas na terra, porque o Evangelho não se resume a essa terra. Mas Deus quer trabalhar na sua vida e derramar sobre a sua vida as suas bênçãos, de maneira que ao final, daqui a um tempo, você olhe para trás e veja: puxa vida, o que Deus já fez. Por que eu digo isso? Não preciso citar textos, prefiro citar histórias. O que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Isaac, o que Deus fez com Jacó, o que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com José, o que Deus fez com Davi. Histórias de homens e mulheres de Deus que foram preparados em todos os campos possíveis e imagináveis. Um servidor público como Daniel, com status um pouco mais acima da média. Um pastor como Davi, um nômade como Abraão, um filho de Faraó como Moisés, um possível membro do Sinédrio como Paulo. Mas pessoas simples também. Pessoas simples como Pedro, Tiago e João, pescadores. Pessoas simples como Timóteo, filho de uma judia com um pai grego. Pessoas simples como Priscila e Áquila, fazedores de tendas. Pessoas simples como João Carlos, como Dimas, como Roosevelt, como Eliane, como cada um de nós. Mas que foram alcançadas por Deus e puderam receber suas promessas. Mas para isso a gente precisa estar sempre preparado, sim. Sabe por quê? O que Deus falou para você só vai se cumprir
se você não interferir nessa obra. A obra da salvação, que é a mais extraordinária, sobrenatural e necessária obra na vida de um ser humano, ela só se concretiza se ele confessar com seu coração, com a sua entrega, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essas pessoas que foram batizadas nessa noite, elas não nasceram de novo hoje. Os seus nomes foram escritos no livro da vida no dia que elas se entregaram a Jesus. Mas foi necessária essa confissão interior, em que a gente diz: Senhor, toma conta da minha vida, porque eu preciso do Senhor. Eu creio no seu sangue, eu creio no seu sacrifício, eu creio na sua direção. E quando eu olho todas as possibilidades desse mundo, eu vejo que a minha vida só tem sentido se o Senhor dirigir ela. Essa é a maior da preparação que a gente pode receber. Mas sabe de uma coisa? Maridos que não amam suas mulheres como Cristo amou a igreja, não vão experimentar o privilégio de ser uma só carne no Senhor. Mães que não dobram os seus joelhos continuamente para orar para os seus filhos, não vão ver as promessas de Deus se cumprindo na sua família. Aqueles que não obedecem, que não servem, que não perseveram, não vão experimentar. E aqui a gente vê que não é apenas Acabe que tem que ouvir uma palavra que o leva a estar preparado para receber as promessas de Deus. Eu e você temos promessas de Deus para as nossas vidas, e é preciso tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser tomada imediatamente, no sentido de a gente dizer para a nossa alma, a gente dizer para esse mundo, e para a gente dizer para todos quem é que reina sobre a nossa vida. Porque se for Jesus, se for o reino dele, eu garanto, porque a promessa não é minha, mas é dele, que todas as coisas serão acrescentadas, e no tempo de Deus, para a honra e glória dele, a chuva vai ser derramada e a gente vai experimentar o melhor de Deus. Hoje, 18 anos depois, tivemos um pouquinho de chuva. Mas eu acho que Deus quer mais. Porque enquanto houver famílias precisando de restauração, enquanto houver filhos precisando de reconciliação, enquanto houver pessoas à nossa volta sofrendo por causa das diversas mazelas desse mundo moderno, um mundo tão louco, um mundo que nos suga tanto, que nos impede sequer de refletir sobre o quão perdido nós estamos, a igreja vai continuar precisando clamar por chuva, pedindo a Deus, olhando, voltando para o monte, olhando de novo, manifestando sua sede diante de Deus, clamando, até que uma pequena nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem, se mostre para nós como o primeiro sinal de muitas coisas que Deus ainda vai fazer. Essa é minha oração na noite de hoje, em que completamos 18 anos como igreja formada. Que essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ela anteceda uma grande chuva que alimente ricamente a nossa alma e que se revele na forma de famílias restauradas, de lares libertos, de jovens convictos na presença de Deus, de alegria, de louvor, de adoração, mas também de santidade, de verdade, de vida, de profissionais competentes e responsáveis, de jovens que correm atrás para estudar, de pessoas que busquem servir, de gente que trabalhe com afinco, de gente que cuide de outras pessoas, de gente que olhe no olho, porque é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E o apelo de Deus para a sua vida nessa noite é: seja a igreja de Jesus. Não seja a primeira igreja batista em Santa Teresa, seja a igreja de Jesus. Seja parecido com o Senhor da igreja, seja o primeiro elo de Jesus na sua casa, seja o primeiro reflexo de Jesus no seu trabalho, seja a primeira imagem de Jesus nos locais onde você passar. E aí sim, a igreja do Senhor vai estar presente, e aí sim, você olhará para a sua vida e verá que Deus é poderoso demais, muito mais do que eu e você podemos imaginar. Vamos louvar o Senhor. O texto termina dizendo que a mão do Senhor veio sobre Elias. Eu não tenho como ler esse texto sem falar: Senhor, que a mão do Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu queria te dar uma oportunidade de, depois de tudo o que você viu, ouviu, de tudo em que foi testemunhado,
a pequena nuvem na mão, do tamanho da mão de um homem, que enquanto nós estivermos louvando, você fique de pé, dizendo para Deus: eu estou aqui. Isaías falou algo bonito demais: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que você nessa noite não saísse daqui sem tomar essa decisão de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu também quero te servir, eu também quero participar, eu também quero falar, eu também quero experimentar dessa chuva que o Senhor tem a derramar no meio do teu povo, para que o teu nome seja glorificado, não apenas na vida dos outros, mas na minha também. Não apenas para alcançar os outros, mas para alcançar a mim também. Enquanto estivermos louvando, se você entende que é o momento de firmar esse compromisso, ou de reafirmar esse compromisso, eu convido você a ficar de pé. Por seu sangue me lavou, pelos cravos livres sou, pela dor me curou, a vitória me entregou, o poder do pecado foi quebrado por Jesus. Na minha liberdade, Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia. Sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. És pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Aleluia, aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prende.
Ministério de Louvor vai entoar o refrão mais uma vez. Mas hoje, durante o culto todo, eu vi 1001 oportunidades da gente dizer sim para Deus. Eu vi pessoas cantando num coral lindo. Eu vi pessoas servindo ao Senhor na adoração. Eu vi jovens se batizando. Grupos de comunhão foram mencionados. E eu, mais uma vez, eu renovo o apelo para que aqueles que são chamados pelo Senhor nessa noite fiquem de pé dizendo para Deus: eis-me aqui. E as oportunidades de onde servir, ou como servir, elas são reveladas à medida que pessoas se colocam à disposição. O fato é que há uma comunidade que precisa de Jesus. O fato é que quando nós olhamos para os nossos lares, nós vemos o quanto nós precisamos de Deus dentro dos nossos lares. E para isso, a primeira decisão a ser tomada é dizer para Deus: eis aqui. Deus é cavaleiro, Deus não obriga ninguém a tomar decisão. Agora, eu e você sabemos que não há decisão mais sensata e mais extraordinária a ser tomada. Nós estaremos louvando mais uma vez. E se Deus falou o teu coração, entrega. Diz para Deus: Senhor, toma minha família. Senhor, me ajuda a honrar o teu nome. Restaura algumas áreas da minha vida que há muito estão distantes. Ajuda-me a ser um referencial do Senhor num bairro que precisa de ti. E eu estou aqui. Me ajuda a somar com um grupo de comunhão, me ajuda a somar com um ministério, me ajuda a somar com um grupo de pessoas. Eu estou presente, usa-me, Senhor. Estaremos louvando ao Senhor e depois estaremos orando, mas saiba de uma coisa: Deus está nos chamando para que mais pessoas possam experimentar aquilo que Deus tem nos dado. Eis-me aqui. Deus querido, eis-nos aqui. Te agradecemos, porque a história da tua igreja, a história de nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, são provas firmes e incontestáveis de que o Senhor é o nosso pastor e de que o Senhor tem escrito uma história para a honra e glória do teu nome nesse bairro. E essa igreja faz parte dessa história. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma parte mais ativa. Abra a nossa boca para que a gente compartilhe a tua mensagem. Molda o nosso caráter para que o nosso testemunho seja mais firme. Usa-nos, Senhor, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu amor seja proclamado, para que a tua graça seja compartilhada. Usa cada um de nós, ó Deus, de acordo com o teu bem-querer, para que essa paz e essa alegria que nós temos o privilégio de desfrutar a cada dia da nossa vida possam ser experimentadas por outras pessoas, ó Pai. Abençoe cada líder de grupo, abençoe cada irmão e irmã que faz parte de algum ministério, abençoe aqueles que têm enfrentado lutas, ó Pai, mas têm buscado de alguma maneira firmar os seus passos. Mas eis-nos aqui,
Esse é o cerne da mensagem. Prepara-nos, Senhor, para que o derramar das tuas promessas seja experimentado de forma intensa, soberana e alegre por cada um de nós, teus filhos. Que a chuva caia, que mais pessoas venham e que ao final só haja espaço para a glória do teu nome. Que enquanto, ó Deus, o teu chamado for aceito, que o Senhor vá cuidando das nossas histórias familiares, o Senhor vá lapidando o nosso testemunho e o Senhor vá cuidando de cada uma das nossas necessidades. E agora, querido irmão, que a graça salvadora de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão, bem como as consolações do Espírito Santo de Deus, que elas sejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ao que dizemos, amém. Graças a Deus. Poder sentar em oração silenciosa, estamos encerrando o culto. E eu queria só dar uma última palavra. Eu sei que hoje eu já falei mais do que devia, mas tem sempre alguém que fica muito acanhado porque não se apresentou a palavra tocou, mas na sua timidez ela não conseguiu se manifestar. Não é a manifestação exterior que define a sua entrega para Deus, mas eu queria que você saísse daqui com uma pulguinha atrás da orelha. Sabe por quê? Desculpa a franqueza, querido irmão e irmã. É muito mais fácil ficar em pé num culto público, manifestando uma aceitação de uma mensagem, do que abrir a boca para falar para o colega de trabalho, de estudo, ou dentro da nossa casa que não conhece o Senhor. Deus não está nos preparando para receber uma palavra que é para ficar retida só para a gente. Deus está nos preparando para compartilhar o seu amor ao mundo. E difícil é falar de Jesus para quem está aí fora. Às vezes a gente tem, alguns de nós ficam muito de pé aqui dentro, mas lá fora falam pouco. Que o Senhor a todos nos guarde, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, e ao longo da semana em nossos encontros nós estaremos juntos de novo. Em oração silenciosa estamos encerrando o culto. Paz, Jesus.